Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos ao Terra Nova adorar ao Senhor. Amém? Isso na minha versão atualizada por mim mesmo. Estou feliz demais de estar essa noite aqui, juntamente com os irmãos mais uma vez, para a gente adorar o nome do Senhor e meditar na palavra. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Deixa eu me fazer valer do texto da palavra de Deus em Marcos. Abre aí a tua Bíblia. Marcos, no capítulo de número 2. Aleluia. Noite do propósito. Qual propósito você tem colocado diante de Deus? O Guga leu vários aqui que foi instituído pela igreja. A igreja tem orado, a igreja tem intercedido, a igreja tem se posicionado pela tua vida. Mas muito mais do que a igreja buscar, você precisa ter o teu propósito com Ele. Você precisa firmar o teu propósito com o Senhor. Qual propósito? Ou você veio a esse lugar sem propósito nenhum? Eu vim simplesmente essa noite porque eu não tinha o que fazer em casa. Ou eu vim a esse culto essa noite porque simplesmente era dia de culto, eu tenho que ir no culto porque eu sou crente. Não é dessa forma que nós vamos mover o céu. Só tem uma forma de a gente mover o céu sobre a nossa vida. O céu se move por propósitos. Nós precisamos ter o nosso propósito com Deus. Além do propósito da igreja, você precisa fazer um propósito com Deus. Se você ainda não fez, o momento é esse. O momento é agora. Ninguém conhece a tua vida melhor do que você. Você sabe o que você está passando, você sabe o que você está vivendo. Então ninguém conhece melhor do que você. Então o momento é agora de você fazer uma análise rapidinho da tua vida, do que você está vivendo, do que você está passando. Irmão, minha vida está 1001 maravilha. Bênção, glória a Deus. Então o teu propósito hoje é de gratidão a Deus, porque a tua vida está 1001 maravilha. Irmão, mas tem uma área que está precisando consertar, então bota essa área em propósito diante de Deus. Fala, Deus, essa minha área aqui eu preciso ser tocado. E eu quero fazer um propósito contigo. Aproveita e já faz um voto com Ele. Faz um voto com Ele. Abre mão de algo que te custa para Deus nessa hora. Nós precisamos aprender a mover o sobrenatural, irmão. Nós precisamos começar a mover o que tem além dos nossos olhos, para que sobre a nossa vida venha a glória de Deus e comece a mudar a nossa história, comece a mudar a nossa trajetória, porque existe um Espírito Santo nesse lugar, que está andando nesse meio, Ele está contemplando a tua vida, e o desejo dEle é te abençoar. O desejo do Espírito Santo é me abençoar, é de te abençoar, mas para isso nós temos que mover o sobrenatural. Nós precisamos provocar em Jesus algo diferente. Nós precisamos provocar o milagre que nós precisamos nele, através da nossa busca em oração, em intercessão, em louvor e gratidão. Então mova-se em propósito nessa noite. Mova-se de forma que você verá o céu se abrir sobre a tua vida como você nunca viu. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. O Guga já começou a profetizar e eu quero dar continuidade a isso. Porque eu acredito no profético. Eu creio no sobrenatural de Deus. Deixa eu fazer valer dessa palavra para que Deus fale ainda mais ao teu coração. Marcos capítulo de número 2, do versículo 1 em diante. Bom de vir pregar aqui, você toma água numa xícara chique demais. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, Marcos relatando, que alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, Jesus anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro homens, trazendo um paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco,
descer o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Oremos. Deus, nós te louvamos mais uma vez. Deus, em concordância por tudo que já foi orado, tudo que já foi falado. Deus, em concordância sobre tudo aquilo que já foi liberado sobre esse lugar, nós queremos nos colocar mais uma vez em oração, te pedindo, ó Espírito Santo de Deus, traz a nossa mente cativa a esse lugar. Eu sei, Deus, que muitos, assim como eu, tivemos um dia corrido, a nossa mente, Senhor, começa a vagar, ó Deus, nos problemas, nas dificuldades, naquilo que precisa ser solucionado, naquilo que virá pelo dia de amanhã. Então, Pai, nós queremos repreender todos esses pensamentos agora, Pai. Traz a nossa mente cativa, Deus, a ouvir a Tua voz, como o Guga disse, foi ministrado aqui, o Senhor continua falando à igreja, nós que estamos, Senhor, despercebidos, mas nessa hora, Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso ouvido espiritual, fala conosco, Pai, no individual, fala no coletivo, Pai, mas uma coisa, uma certeza eu tenho, Senhor, e te peço, que nenhum de nós, Senhor, venhamos sair desse lugar hoje, sem ouvir, ó Deus, algo da Tua parte, sem ser tocado por Ti. Então prepara o nosso coração, Senhor, como terra fértil. E que essa palavra, Senhor, vindo diretamente do Seu trono sobre a nossa vida, venha surtir o efeito pela qual ela está sendo enviada a este lugar, no nome de Jesus. Amém? Olha que legal. A palavra que nós lemos fala que Jesus estava fazendo uma cruzada evangelística, né? Ele já tinha passado por Cafarnaum, tinha curado uma pessoa que estava endemoniada, e ele saiu em cruzada evangelística pela Galiléia, ele curou a sogra de Pedro, foi fazendo vários milagres durante toda essa trajetória. E dado momento ele sentiu de retornar à tua casa, de voltar para Cafarnaum, que é a passagem que Marcos começa a dizer, que depois de todo esse tempo, de todo esse período passando, evangelizando, ministrando, curando, realizando sinais e prodígios, ele volta para casa. E diz a palavra que quando ele chega em casa, o povo ficou sabendo que ele estava lá. E a palavra diz que quando souberam que Jesus estava em casa, o povo da cidade foi todo para a casa dele. Foi todo mundo para lá. Por quê? Porque ele tinha a palavra. Ele trazia as boas novas. Jesus era uma pessoa que todo mundo queria estar perto. Porque onde Jesus estava, alguma coisa tinha que acontecer. Aonde Jesus passava, o sobrenatural, o profético caminhava com ele, e as pessoas eram tocadas de forma sobrenatural, pessoas eram curadas, pessoas eram restabelecidas da tua saúde física, emocional e espiritual, pessoas eram libertas das amarras de Satanás. Então o povo disse: ei, para onde que eu vou? Eu vou para a casa de Jesus, porque ele está lá. Eu vou para a casa dele porque ele está lá. Onde que eu vou encontrar ele? Lá. No endereço certo, no local certo. Assim como eu creio que você também saiu de casa com esse pensamento, que você veio para aqui porque você sabe que, mesmo tendo o conhecimento de que Jesus é onipresente, que Ele está em todos os lugares, que Ele está também na tua casa, mas você entende que aqui é a casa de oração, é a casa do ajuntamento da congregação, onde juntos a palavra se cumpre, de tal forma onde diz que 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele estaria, e sinais e prodígios acontecem quando eu e você provocamos a manifestação disso nele. E como igreja nós temos maior força nisso. Por quê? Porque há o poder na intercessão do povo que está aqui. A palavra diz que quando o povo se ajuntou na casa de Jesus, não tinha mais espaço para nada. Não tinha mais espaço, que não cabia mais ninguém. E Marcos relata que pelas portas o povo formava um corredor já para o lado de fora. Você já foi num culto assim? Que você chegou, já não estava cabendo mais ninguém, o povo pelo corredor? Hein, Fabinho? Onde Jesus passava, os cultos era assim. Porque o objetivo das pessoas que estavam indo, eles estavam indo para buscar Jesus. Hoje, muitos cultos se enchem quando tem gente famosa, que as pessoas não vêm para buscar Jesus, vêm para buscar o famoso. Vêm para buscar aquele pregador de renome, vêm para buscar aquele grupo que vai louvar.
ou aquele profeta que vai entregar. Os cultos estão lotando e enchendo quando você diz que tem uma pessoa conhecida naquele lugar. Mas a realidade aqui era outra. As pessoas entendiam que para buscar, não tinha que buscar no ser humano, mas tinha que buscar na pessoa de Jesus. E é o mesmo Jesus que atuava naquela época, é o mesmo que está atuando hoje. O mesmo Jesus que andou sobre essa terra, é o mesmo que está através do Espírito Santo também operando nessa casa. E quando eu e você colocamos o propósito nele, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa vai mudar, a direção vai ser outra. Aí a casa estava cheia, não tinha como entrar mais ninguém. De repente aparece 4 doidos, carregando um paralítico. Você fala, irmão, por que você está chamando o camarada de doido? Porque, meu irmão, o evangelho por si só já é loucura. Porque o evangelho, a boa nova do Senhor, ela requer amor. E amar o próximo, como a palavra diz, como a ti mesmo. Num tempo que muita gente não consegue nem mesmo se amar, quanto mais amar o teu próximo. Quanto a maioria das pessoas nos dias que nós estamos vivendo, o que as pessoas querem é like, é curtida para si só, para dizer eu tenho X seguidores, eu tenho tantas pessoas que me procuram, tantas pessoas que me olham, quanto na verdade o que o evangelho prega, a boa nova do Senhor alinha, é que eu e você precisamos amar. Então é por isso que eu digo que viam 4 doidos carregando um paralítico. Que tem que ter muito amor, irmão. Tem momento, Catiana, que a gente não tem amor nem para convidar alguém para vir no culto. Quanto mais para agarrar o camarada e sair uma distância longa. E esses homens foram movidos de íntima compaixão pelo amigo paralítico. E a palavra diz que quando eles estavam chegando naquele lugar, não tinha mais como entrar. Aí entra num ponto que eu queria chamar a tua atenção nessa noite. Quando eles se depararam, pastor, com a situação de não conseguir entrar, de não conseguir estar na presença de Jesus, cabe a mim e a você começar a entender que quando nós somos tomados por uma íntima compaixão por alguém, nós começamos a negar a nós mesmos. E quando começamos a negar a nós mesmos, nós começamos a olhar mais pelo nosso próximo. E quando olhamos pelo nosso próximo, nós entramos num ponto muito legal, que é um do ponto, que é tema da ministração de hoje: intercessão. Quando nós amamos, quando abrimos mãos de nós mesmos, nós começamos a interceder pelo próximo. Abrimos mão da nossa própria vida e começamos a colocar a vida da pessoa em primeiro lugar. Aqueles homens olharam a situação e poderia ter dito assim: ei, vamos embora para casa. A casa está cheia, não tem como chegar. O objetivo quando a gente saiu de casa, qual que era? Imagina um olhando para o outro, dizendo assim: qual era o nosso objetivo quando a gente saiu de casa? Era levar o nosso amigo paralítico à presença de Jesus. Então, chegamos aqui. Não tem como chegar em Jesus, filho. A casa está cheia. Vamos fazer o seguinte: vamos levar o paralítico de volta. Sabe por quê? Eu tenho um monte de coisa para fazer hoje ainda. Não tem tempo para perder aqui. A minha vida continua. Do paralítico, coitado, vai continuar também. Mas quando eu e você, nós somos tomados de íntima compaixão, nós abrimos mão da nossa própria vida. Eu imagino aqueles 4 homens olhando um para o outro e dizendo assim: ei, se nós chegamos até aqui, se o nosso objetivo era chegar na presença de Jesus, não é essa multidão que vai impedir, não são as dificuldades, não são os problemas que vão nos impedir, porque nós estamos aqui com o propósito, e o propósito é levar esse homem a Jesus. O propósito é levar esse homem até Jesus, e nós vamos levar. Nós vamos levar. Olhou um para o outro. Imagina olhando um para o outro dizendo assim: tu tem fé? Vamos subir no telhado. E a palavra diz que eles abriram um buraco no telhado para descer aquele homem. Oh, Jesus!
Meu irmão, o poder da intercessão vai muito além do que eu e você imaginamos. O poder da nossa oração e intercessão, tanto pela nossa vida, quanto com a vida do próximo, ela vai muito além do que aquilo que nós imaginamos. O Salmo de número 106, ele diz assim: por isso declarou, Deus declarando, que destruiria o povo. Mas Moisés, o escolhido de Deus, pôs-se entre o povo e Deus, e suplicou-lhe: afasta a sua ira, e não os destrua. O que o salmista está dizendo? O salmista está mostrando para mim e para você o poder de intercessão. Que o poder de intercessão é capaz de mudar até mesmo uma sentença de Deus. Moisés estava diante de Deus, se colocando na brecha. Por quê? Porque Deus olhou, Fábio, e viu que o povo serviu dura, coração endurecido. Um povo que por qualquer coisinha virava as costas para Deus. Deus já olhava para aquele povo e dizia assim: já não tem mais jeito, eu vou destruir esse povo. E Moisés disse: não, Senhor. Moisés intercedia pelo povo, abrindo mão da sua própria vida, e colocava-se na brecha para que da vontade de Deus, aleluia, que é boa, perfeita e agradável, não desse lugar à ira da justiça diante de um povo endurecido. Deixa eu falar uma coisa para você: existe muitas pessoas, assim como eu, de repente você também, eu posso falar por mim, Guga, que ainda estou de pé, porque existem pessoas que têm orado pela minha vida. Se hoje eu estou aqui, é porque eu fui alvo de intercessão, e hoje eu estou nesse lugar para honra e glória do nome do Senhor, porque alguém intercedeu pela minha vida, quando ninguém mais dava nada por mim. Tinha uma pessoa de joelho e dizia: ele é de Deus, uma hora ele vai entender. Aleluia! Só vamos encontrar refúgio no Senhor quando nós entendermos que existe poder na intercessão. Deixa eu falar uma coisa para você: se você está intercedendo por um filho, pelo esposo, ou pela esposa, ou por um parente, por um amigo, que muitos já disseram que não tem jeito, pode ter certeza que essa pessoa ainda não desceu à sepultura, porque você está de joelho orando. Cabe sim muito em seus efeitos a oração de um justo, diz a palavra. Não cesse de orar, não desista de clamar, porque as coisas irão mudar, as coisas irão se alinhar. Quem intercede, querido, quem intercede por alguém, além de abrir mão do seu eu, quem intercede por alguém está preocupado com a glória de Deus. Quem intercede por alguém está preocupado em honrar o nome do Senhor. Foi o que Moisés disse. Moisés disse para Deus: Deus, pensa comigo uma coisa. Meu Deus, meu irmão, eu devo ser perturbado mesmo. Eu fico imaginando Moisés fazendo um gabinete com Deus, aconselhando Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor tirou o povo com mão forte lá do Egito. Você abriu o mar vermelho, você botou o povo passar a pé enxuto, tu cuidou desse povo com a coluna de nuvem para o sol não rachar o coco da galera. De noite no frio tu botou uma coluna de fogo para esquentar esse povo, e agora você vai matar esse povo aqui no deserto. Olha o que as pessoas vão dizer, Deus. As pessoas vão dizer que só tirou o povo do Egito só para castigar eles no deserto. Olha só. Olha o poder da intercessão, meu irmão. Olha o poder da intercessão, minha irmã. Satanás querendo cirandar com um ente seu, ou querendo cirandar com a tua família, e você dizendo: Deus, eu sei que ele não está valendo nada, eu sei que ele não tem compromisso nenhum contigo, mas Deus, tenha misericórdia da vida dele, Senhor. Deus, é mais uma alma que daqui a pouco vai glorificar o teu nome, Deus. Deus não permite não, e é por isso que nós estamos de pé. Moisés, ele recebeu um convite de Deus. Olha que coisa louca.
Deus disse para Moisés: Moisés, se afasta. Moisés, chega de lado, Moisés. Eu vou destruir o povo, mas em ti eu farei uma grande nação. Meu irmão, por muito menos. Você está filmando, mas você quer que eu fique parado aqui? Eu não consigo. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Por muito menos eu e você, nós nos entregamos aos prazeres, simplesmente por causa de uma bênção, por causa de uma vitória. Deus disse para Moisés: Moisés, é só você se afastar. Eu vou destruir esse povo, porque esse povo, eu vou te falar, estou com eles por aqui. E de ti eu farei uma grande multidão, eu vou te honrar, uma grande nação a partir de você, porque tu faz parte da promessa, a promessa que começou lá atrás. Ei, sabe o que Moisés fez? Faz isso não, Deus. Faz isso não, Deus. O propósito da minha vida é muito mais do que eu só desejo. O propósito que eu vivo é muito além do que a minha própria existência, de querer honra, de querer glória para mim. Ei Deus, deixa eu te falar uma coisa. Eu prefiro que o Senhor perdoe esse povo e que o seu nome se espalhe na face da terra como o Deus da misericórdia, do que eu ter as tuas bênçãos só para mim. Isso é intercessão, meu irmão. Isso é intercessão, minha irmã. É você se colocar no lugar da pessoa. Diferente de mim, você está aí sentado. Eu estou de pé. E tem um grupo de pé ali atrás, que também está cansando os seus tornozelos, os seus joelhos, enquanto você está sentado, ouvindo a palavra. Por quê? Porque eles estão abrindo mão da vida deles para interceder, para Deus falar contigo, para Deus tocar no teu coração, para Deus mudar a tua história, para Deus mudar a tua trajetória. Você consegue contemplar isso? Deus está levantando pessoas para interceder por mim e por você nesse lugar. Enquanto eu estou aqui falando, o irmão e a irmã estão ali assim, ó, orando aqui na mente. Senhor, dá graça para o pregador. Senhor, põe palavra na boca dele. Senhor, usa ele. Aí o outro está ali atrás com a mão estendida, falando assim: Senhor, toca na vida daquela irmã, abre o coração dela. Tu sabe, Pai, o que ela está vivendo. Olha aquele irmão, Senhor. Cada um está intercedendo, abrindo mão da sua própria vida, para que eu e você venhamos ser abençoados nesse lugar. Isso é amor. Isso é amar o próximo. Você consegue entender isso? Intercessão, meu irmão, é muito mais do que a gente imagina, que a pessoa está só com a mãozinha levantada. Porque poderia não estar com a mão levantada, poderia estar intercedendo só na oração. Mas as pessoas estão com mãos levantadas abençoadoras, para abençoar eu e você. Quem não conhece o princípio, meu irmão, já vi cada coisa que você não tem ideia. Eu não vou nem relatar para você, para não escandalizar, porque já viu muita coisa. Pessoas sem compromisso. Mas eu louvo a Deus, porque nesse lugar tem homens e mulheres que jejuam, homens e mulheres que se colocam na brecha, assim como Moisés, dizendo assim: Deus, não é para mim, mas é para exaltação do teu nome, é para a tua glória, é para a manifestação do teu poder. São homens e mulheres que estão nesse lugar com o desejo de começar a ver sinais, maravilhas e prodígios na minha, na tua vida, na igreja em forma geral. Pessoas que estão buscando a presença de Deus de forma sobrenatural. Mas não pode ser de qualquer maneira. Eu e você, nós precisamos ter a convicção da justiça de Deus. Uma coisa é a gente conseguir, através da intercessão, mudar o juízo. Mas a justiça de Deus é uma certeza que eu e você precisamos ter, que Ele é justo. Quer ver um exemplo legal? Deus ia destruir o povo de Sodoma. Aí Abraão começou a interceder pelo povo. Abraão começou a interceder pelo povo, dizendo assim: Deus, é sério, só vai destruir mesmo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha o poder da intercessão. Aí, Claudinho. Mas eu, no meio desse povo todo, se a gente encontrar ali 50 justos, o Senhor vai destruir todo mundo, inclusive os 50 justos. A certeza que Abraão tinha da justiça de Deus, porque Deus é justo.
Deus é fiel, Deus é imutável, Deus é amor, aleluia. O que abomina, o que Deus abomina é o pecado, mas a intercessão de um justo tem muitos seus efeitos. E aquele homem disse: e se a gente encontrar 50, Senhor? Ele disse assim: então tá bom, se encontrar 50 não destruo nada. Aí Abraão pensou assim: rapaz, para achar 50 lá vai ser difícil. Senhor, vamos fazer o seguinte: se nós achar 45. O Senhor falou: então tá bom. Se eu encontrar 45 lá, não vou destruir. Aí Abraão repensou e falou assim: rapaz, esse povo é duro. Hein, Guga? Esse povo é duro. Vou ter que diminuir essa conta aí. Ô Deus, vamos fazer o seguinte: vamos melhorar esse negócio. Se tiver 20. Deus falou: se eu encontrar justo 20 lá no meio do povo, eu suspendo o meu juízo pela minha justiça, por amor ao nome do próprio Deus, porque nós fomos criados para adorar a Ele, e o Senhor tem nos dado oportunidade em cima de oportunidade para converter o nosso coração a Ele, para que possamos vir e adorar e exaltar o nome do único que é digno de todas essas coisas. Mas nós precisamos ter um entendimento, meu irmão, de que é batalha, de que é guerra. Não é de qualquer maneira, não é só simplesmente: irmão, então eu vou levantar a mão e vou começar a orar e vou interceder. Se você não está fazendo isso, eu te convido a você fazer isso dentro da tua casa. Começar a interceder pelos seus. Começar a se levantar em oração, levantar tuas mãos abençoadoras dentro de casa e começar a interceder pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pelo parente, até pela sogra. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus para que o poder dele venha se manifestar dentro da nossa casa, no meio da nossa família, porque nós somos embaixadores de Cristo lá onde Ele nos levantou. Se você é o único crente daquele lugar, posso te ter certeza: Abraão olhou e viu pouco justo naquele lugar, mas ele disse para Deus: Deus não consome, porque ainda há esperança. Deus levantou Jonas para poder pregar para Nínive, um povo corrompido. E Jonas sabia que se ele pregasse o juízo de Deus, muitos iriam se arrepender. Essa é a esperança, meu irmão. Essa é a esperança, minha irmã. Ainda existe esperança, aleluia. Só que é guerra, é batalha. Paulo escreveu aos Romanos e disse: unam-se, no capítulo 15 ele disse: unam-se a mim nessa luta, nessa batalha. Nós precisamos entender que a luta não é minha só e não é sua, somos nossas como igreja do Senhor, como congregação, como povo santo. É por isso que quando nós nos unimos, nos levantamos nesse lugar, é para adorar, para as coisas começar a mudar. Mas não é só para a igreja, mas é dentro da tua casa, no meio dos seus, lá no seu trabalho, aonde você pisa a planta dos seus pés. Há uma unção de Deus que te acompanha embaixo daquele lugar, e você pode sim se levantar como intercessor naquele lugar, para que as coisas mudem. O problema não está no patrão que te persegue. O problema não está na economia que está ruim. O problema está naquele que atua por trás. E esse que atua por trás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas existe um nome que está sobre todo e qualquer nome, cujo nome foi dado autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, que ele está dizendo: clama, creia no meu nome e eu irei operar. É no nome dele, meu irmão. Mas para entrar em batalha você precisa ter relacionamento com ele. Precisa ter um relacionamento com Jesus. O Guga falou aqui, a gente não tem ouvido, mas o Espírito tem falado à igreja. Por que a gente não tem ouvido? A ovelha conhece a voz do pastor. Se a gente não está conhecendo, porque a gente não está sendo ovelha dele, a gente não está tendo relacionamento com ele, a gente não está tendo uma proximidade para poder distinguir a voz dele de outras vozes.
Samuel ouviu Deus chamando, e quando a voz chegou ao ouvido dele, ele correu ao quarto de Eli. Por quê? Porque o mais próximo que ele conhecia da voz de Deus era Eli, porque Eli pregava para ele, Eli disciplinava ele, Eli direcionava ele nos propósitos de Deus. Então o que ele conhecia de voz de Deus era Eli. Quanto na verdade o que Deus queria é que ele tivesse um relacionamento e intimidade diretamente com Deus vivo. Você pode conhecer muito bem a voz do teu pastor da igreja, a voz do pastor Vanderlei, mas o que Deus está nos convidando é para entrar nessa batalha, ouvindo diretamente o que Ele está falando contigo. Ele quer trabalhar, Ele quer tratar, Ele quer ter um particular comigo e com você. Ele quer nos levar ao profundo do entendimento de que há nele sim a direção para que tudo possa ser diferente. Nós precisamos ter esse entendimento. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. A palavra diz que a Bíblia nos ensina que precisamos orar sem cessar. Irmão, vou ficar orando o dia inteiro sem parar, não. O que a palavra está dizendo é que em todo momento que você tiver com a tua mente desocupada, você exalta o nome do Senhor, fale com o Senhor, entoe louvores ao Senhor, para que a mente não fique vazia. Porque já tem um ditado aí: mente vazia, oficina de Satanás. Então o tempo todo você vai estar ligando a tua mente em Deus. Isso é orar sem cessar. Mas quando nós olhamos o exemplo de Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Além dele estar com a vida dele no altar do Senhor, orando sem cessar durante todo o dia, com que a vida dele faça e seja a exaltação do nome do Senhor, ele ainda parava 3 vezes por dia e orava. Nós precisamos orar ao levantar, meu irmão. Nós precisamos tirar um tempinho na parte da tarde, na hora do almoço, que seja, para orar. Nós precisamos parar e orar antes de deitar para dormir. Não essa oração: obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, amém. Senhor, eu estou cansado, o Senhor sabe, então me deu o sono perfeito, de descanso, refrigério, amém. Não. Momento de intimidade. Momento de dedicar alguns minutos, de relacionamento com Deus e falar para Ele o que aconteceu no seu dia, assim como ele vinha na virada do dia ter com Adão, mesmo sabendo tudo que Adão tinha feito, ainda mais que naquela época Deus tinha menos trabalho, porque só tinha 2 para ele olhar. Hoje tem essa infinidade de gente, ainda bem que Deus é poderoso, né? Glória a Deus. Mas ele vinha todo final de tarde para ouvir da boca de Adão. E aí, Adão, o que você fez hoje? Hoje eu botei nome na vaca. Olhei para ela, vi que ela tinha cara de vaca, falei, essa é vaca. Aí eu olhei aquele bicho com pescoção grandão, falei, tem cara de girafa. Deus quer que eu e você paremos um pouquinho do nosso dia e dissemos para Ele: Deus, hoje, você ouviu, né? De manhã eu levantei, até eu falei contigo um cadinho lá, tomei um café, corrido, porque eu estava com pressa. Serviço, foi aquele negócio de doido, sabe aquele patrão me perseguindo? Mas eu quero interceder pela vida dele. Eu quero que você abençoe ele, abençoe a casa dele, comece a mudar. Tire um pouquinho do seu tempo para dedicar um tempo ao Senhor. Nós temos corrido demais atrás de muitas coisas desse mundo, quanto na verdade o Senhor só está dizendo assim: ei, eu continuo aqui, eu continuo falando. São vocês que não têm me ouvido, mas louvo a Deus, porque nessa casa existe um povo que tem orado, tem intercedido por mim e para você, para que Deus possa nos direcionar um tempo específico para buscar a Ele. Deus não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu da tua família. Deus quer alinhar um novo tempo, uma nova história. Sem contar que isso traz um peso para a nossa vida. Sem contar que quando você se bota para orar, irmão, você já deve ter percebido isso. Para orar, então, no final do dia, você dorme orando. Eu já cansei de fazer isso. De acordar de joelho, com o joelho doendo e babando no sofá. Cansado. Porque existe um peso realmente, cansa. Quando você pega a passagem de
Êxodo 17, quando Josué foi lutar, Moisés disse para ele lutar contra os amalequitas, né? Clássico é essa passagem. Quando Moisés sobe ao monte e começou a interceder, a palavra diz que quando Moisés estava com as mãos erguidas e orando pelo povo, o exército de Israel prevalecia e ia vencendo os amalequitas. A hora que a mão de Moisés baixava, os amalequitas começavam a partir para dentro. Porque cansa. Traz um cansaço de semblante. Por isso que você escuta muita gente dizendo assim: estou cansado de orar para fulano, fulano não se converte. Eu estou cansado de orar para o ciclano e as coisas não mudam na vida dele. Estou orando pelo meu filho que está lá envolvido nas drogas, mas eu estou cansado já não tem mais jeito. Porque não vem, meu irmão, porque há realmente um peso. Mas é por isso que sobre a minha e a tua vida nós precisamos de pessoas para estar do lado, pessoas para estar ajudando. O exército estava perdendo e Arão, eles olharam e falaram assim: porque a mão de Moisés baixou, foi um de cada lado, levantou a mão e segurou, e a mão dele prevalecia. E eles começaram a cansar também, eles escoraram até a mão do homem com pedra, para a mão manter de pé. E Deus tem visto isso sobre a minha e sobre a tua vida. Deus tem olhado a nossa dificuldade. Deus tem olhado porque Ele entende que nós precisamos perseverar na intercessão. Porque nós precisamos entender que a intercessão, que a nossa oração, ela atrai o poder e a manifestação da glória de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Você está conseguindo entender isso? Tem que perseverar. E os 4 amigos do texto que nós lemos, eles perseveraram. Subiram, abriram um buraco, desceram o homem. E o mais lindo disso tudo, que Jesus olhou, Claudinho, e não disse assim para o paralítico: eu estou vendo a tua fé, é pela tua fé que você vai ser curado. Não. Ele olhou a fé dos 4 que perseveraram pela vida daquele homem. E o Senhor disse assim: pela fé de vocês, pela fé que ele encontrou nos 4 intercessores, nos 4 que se propuseram no coração de levar aquele homem até Jesus, ele disse: é pela fé de vocês que eu vou liberar uma palavra. Ele olhou para o paralítico e disse: pega a tua maca e vai, e anda, e vai embora daqui. Pela fé daqueles que intercedem, por aqueles que buscam, a minha vida e a tua vida é transformada. É um ato de amor, querido. Um ato de amor move o céu. Ih, a hora está indo embora. Deus, Ele não pode obrigar ninguém. Me corrija se eu estiver errado, pastor. Deus não pode obrigar ninguém a converter o coração a Ele. Deus não pode obrigar ninguém a entregar a vida nas mãos de Jesus. Ele não pode. Mas sabe o que Ele pode fazer? 2 Reis, capítulo de número 6. Quando o moço de Eliseu levantou de manhã cedo e viu que em volta da casa estava cheio de soldados e carros de guerra para pegar ele e o profeta, ele ficou desesperado. Aí o profeta fez uma oração, intercedeu pela vida do moço, dizendo assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Diz a palavra que ele abriu os olhos e ele viu o quanto que tinha de anjo com carros de fogo em torno, fazendo a contenção, a defesa. O que eu estou querendo dizer para você? Meu irmão, Deus não pode fazer ninguém se converter se não tiver livre, espontânea vontade, porque a própria palavra diz que Ele é o que bate a porta. Ele não arromba a porta, mas através da minha e da sua intercessão,
Ele pode abrir os olhos daquele que tu tem orado. Através da minha e da tua intercessão, Ele pode dar uma oportunidade para essa pessoa. Ele pode gerar algo na vida dela. Eu conheço gente, meu irmão, que Deus precisou botar no leito de morte para reconhecer o poder dele e se dobrar e entregar a vida para Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma certeza eu tenho: através da tua oração, pessoas irão ser tocadas por Deus, terão a oportunidade. Então não cesse de buscar, não cesse de clamar, por mais que possa estar difícil, meu irmão. Para terminar, falando daqui de cima parece fácil, só que Deus, Ele entende isso. Se você for pegar mais um exemplo bíblico, Marcos, ele relata no capítulo 9, por volta ali do versículo 17 ao 24, o momento que Jesus descia do monte e encontrou um rebuliço no arraial. Era um pai aflito, um pai desesperado, porque o seu filho estava endemoniado há tempos. E o demônio tentava sempre contra a vida do menino, jogava o menino no fogo, jogava o menino na água, jogava contra a parede, jogava nas pedras. E o pai estava desesperado. Mas o pai continuava intercedendo pela vida dele. E ele foi até Jesus e disse: Jesus, se tu pode, faz alguma coisa. Aí Jesus olha para ele e diz assim: tu crê? Porque tudo é possível ao que crê. E aquele homem olha para Jesus e diz assim: Jesus, eu até creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Jesus, eu até sei que você tem poder para fazer, mas eu já estou orando, já estou buscando, já estou tentando solução para esse problema há tanto tempo, que a incredulidade está tomando conta da minha vida. Então o Senhor me ajuda a vencer a minha incredulidade, porque eu sei que tu tem poder para operar, eu sei que você tem poder para mudar a história. E Jesus, naquele mesmo tempo, diz a palavra que aquele menino foi curado. Tem momento que a gente precisa ter fé para dois. Aí você fala assim: eu não estou tendo fé nem para mim, irmão. É por isso que, olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 8. E o Espírito, falando do Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não podem ser expressos por palavras humanas. E o Pai, que conhece cada coração e sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, que somos povo santo, segundo a vontade de Deus. O Senhor sabia que eu e você não seríamos capazes de vencer sozinhos, que nós não conseguiríamos perseverar em oração, perseverar na intercessão sozinhos. Então Ele disse assim para Moisés: tinham Ur e Arão, mas para você eu envio o Espírito Santo. Eu envio o Espírito Santo, o Espírito que sabe melhor do que eu, melhor do que você, o que nós precisamos. Ele sabe da nossa necessidade. Tem momento que você vai estar orando assim: oh Deus, me dá um carro porque eu preciso ir para o culto. Deus está olhando e dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, fala para mim se você precisa do carro. Aí o Espírito Santo não, porque ele precisa ter diálogo em casa, porque o casamento dele está quase destruído. Ele está achando que o carro vai ser a solução, mas na verdade o que ele precisa é ter um entendimento para poder conversar com os filhos. Ele está até pedindo uma casa própria, mas na verdade o que ele precisa é liberar o perdão, porque o Espírito Santo, ele sabe o que eu e você precisamos, e ele tem clamado, ele tem sido o meu e o seu intercessor. Jesus disse que não nos deixaria só. Ele enviaria esse Espírito Santo. Eu quero te convidar a ficar de pé, que meu tempo já acabou. Eu quero orar com você.
Eu quero orar com você nessa certeza de que unidos aqui em oração, ligando na terra, será ligado no céu. Eu não sei o que você tem colocado de propósito diante do Senhor. Eu não sei o que tem sido alvo da sua intercessão, ou se você nem tem intercedido por nada. Mas hoje eu quero me unir em oração contigo. Eu quero ligar com você agora por fé, dentro do teu propósito aí, e invocar a presença do Espírito Santo, para que Ele venha interceder por mim e por você. Começa a botar em oração diante dele agora. Coloca aí. Coloca diante dele agora. Aonde que você precisa que Ele toque? Aonde que Ele precisa que Ele interceda por você? Qual é a luta? Qual é a dificuldade? Qual é a pessoa que está vindo na tua mente agora que você precisa que Ele alcance? É você e Ele. Ore ao Espírito Santo de Deus agora que te ajude. Coloca o teu propósito diante do Senhor agora. Peça ao Espírito Santo de Deus que vá até diante do trono de Deus agora. Peça ao Espírito Santo que vá diante do trono de Deus agora e leve a tua súplica, leve o teu propósito, leve aquilo que você tem colocado, mas você precisa abrir o teu coração aí onde você está. Peça a Ele para te ajudar, diga que você é fraco, diga que você é limitado, que você não sabe o que pedir. Ele está aqui para te ajudar, meu irmão. Ele está aqui para te ajudar, minha irmã. Ele está aqui para interceder por você, para interceder por mim. Aleluia! Aqueles que amam a Ti. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Estou clamando. Peça a Ele, peça. Rasga o teu coração diante do Senhor agora. É noite do teu propósito com Ele, meu irmão. É noite do teu propósito, minha irmã. Perca essa oportunidade não. Ei, o teu clamor está subindo aos céus agora. Ei, a tua oração está chegando no céu. O Espírito Santo está intercedendo por você. Creia nisso. Espírito Santo, Estou clamando, estou pedindo. Talvez sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. Ele está aqui para curar as feridas do teu coração. Ele está aqui para tocar onde o médico não pode tocar. Ele quer tocar no mais profundo da tua alma e te curar dessa prisão que Satanás tem tentado, tem lutado para te aprisionar, para impedir as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Se prepara, porque hoje Deus quebra as algemas, solta as amarras para você prosperar. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Oh, Espírito Santo de Deus, eis aí a tua igreja. orar por mim. Eis aí os teus filhos, Deus, clamando, Deus, colocando propósito diante do Senhor. Eu não sei, Pai, o que cada um necessita, eu não sei o que cada um tem vivido, mas uma certeza eu tenho: o Senhor, Pai, não despreza um coração, Senhor, contrito, um coração aquebrantado. Então eu creio que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo vai gerar esperança de volta a esses corações, Senhor, que estavam entristecidos, amargurados. Eu creio, Deus, no Teu poder, eu creio na manifestação, ó Deus, da intercessão sobre esse lugar. Então, Deus, no nome de Jesus, Senhor, muda as histórias, vira a página, Deus, traz
Traz alegria, Senhor. Traz o renovo, Pai. Desperta um povo, Deus, para continuar orando. Desperta um povo para clamar mais. Desperta um povo, Senhor, para abrir mão do seu próprio eu. Porque tem momento que a gente dobra o joelho e só sabe pedir: Deus, eu quero, faz, mostra, revela. Quanto na verdade o Senhor tem nos chamado, Deus, para interceder por aqueles que nos cercam, para que as pessoas possam olhar e entender que existe um Deus ainda que move sobre esse lugar. Ainda existe um Deus que se move sobre o povo escolhido. Então, Pai, que o Teu haja venha gerar mudança, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa gerar, Deus, sobre a Tua igreja a força necessária para perseverar em oração. Move, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Move, 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 move.